Aos 15 dias de fevereiro de 1782, na cidade de Pittsfield, Massachusetts, nasce Guilherme Miller. Passa sua infância numa região rude e inexplorada. Por ser o filho mais velho, grandes responsabilidades pesavam sobre ele. Graças à sua mãe, aprendeu a ler e escrever. Em 1803, Guilherme casa com Lucy Smith e vai morar no estado de Vermont, onde é eleito delegado de polícia e juiz de paz. Tendo um amor ao país muito forte, foi comandante na Guerra de Plattsburgh em 1812. Embora tenha nascido num lar batista, esquecera da antiga fé e abdicou da Bíblia. Certo dia, ao ir à igreja por cortesia, ouviu um sermão que o comoveu e, a partir desse dia, começou a estudar a Bíblia. Ao ler Daniel, capítulo 8, versículo 14, estudou muito sobre este assunto, concluindo que Jesus voltaria por volta de 1844. A partir de suas pregações, surgiu o movimento Millerita, que anunciava a volta de Jesus. Chegou o dia 22 de outubro de 1844, mas Jesus não veio. Grande foi a decepção. Porém, continuou firme na crença de que, com certeza, Jesus voltaria. Guilherme Miller foi apenas um dos personagens. Neste momento, gostaríamos de convidá-los a retroceder a mais ou menos 160 anos para revivermos alguns personagens de suma importância para o início de nossa igreja. Homens e mulheres que não apenas participaram da história, mas fizeram a história. Eu sou o Tiago White. Esta é minha esposa Ellen. Somos pioneiros e fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nasci em Gorham, Maine, em 26 de novembro de 1827. Quando ainda era adolescente, ouvi pela primeira vez Guilherme Miller pregar. E como centenas de pessoas, abracei a esperança do breve retorno de Jesus no outono de 1844. Passei pelo grande desapontamento, mas minha fé não vacilou. Juntamente com Tiago, meu esposo, e o capitão José Bates, tornei-me pioneira da Igreja Adventista. E juntos estudamos as verdades sagradas a respeito do sábado e da purificação do santuário. Em dezembro de 1844, recebi a minha primeira visão. Enquanto estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar sendo elevada cada vez para mais alto da escura terra. Então, voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não pude achar. Foi quando uma voz me disse: olhe novamente e olhe um pouco mais para cima.
Então olhei e pude ver um longo e estreito caminho no qual se achava o povo do advento. De repente, por trás deles havia uma forte e brilhante luz, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Naquele momento, enquanto eles caminhavam, dos lábios de muitos se podia ouvir louvores que exaltavam o nome de Deus. A luz que via brilhava em toda a extensão do caminho, para que eles pudessem ver e não tropeçarem. Aqueles que mantinham seu olhar fixo em Jesus estavam seguros. Porém, alguns se desanimaram e começaram a dizer que a cidade estava muito longe e que queriam ter entrado nela antes. Outros se desencorajaram e começaram a cair para baixo no mundo escuro e tenebroso. Logo então se pôde ouvir a voz de Deus, semelhante à voz de muitas águas, que anunciava o dia e a hora da volta de Jesus. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Amém. Quando voltei de minha primeira visão, algumas de minhas amigas pensavam que eu estivesse morta, pois não havia fôlego em meus pulmões e meus olhos, embora estivessem abertos, não podiam enxergar nada, exceto as cenas da visão. Após esta primeira visão, seguiram-se outras 2.000 que eu recebia durante a noite, através de sonhos, ou durante o dia, em visões. Éramos bem jovens quando o Senhor nos chamou para realizarmos essa obra. Ellen tinha apenas 17 anos e eu 21. Foram dias difíceis, não tínhamos dinheiro. Um dia, através de Ellen, Deus nos pediu que fizéssemos um pequeno jornal com a verdade que Ele havia nos mostrado. Mas como faríamos? Nos perguntamos. Não tinha dinheiro. Fui impressionado então a procurar o Sr. Charles Pelton, um tipógrafo de Middletown. E ele permitiu que os primeiros números de A Verdade Presente fossem impressos antes mesmo que houvesse o pagamento antecipado. Assim que os irmãos começaram a receber esses jornais, se sentiram tão encorajados, tão empolgados, que nos enviaram dinheiro. Com a chegada desses recursos, pude então pagar aquele pequeno jornal. Assim, deu-se início à obra de publicação. Deus me impressionou quanto ao ministério da página impressa. O nome de Deus seria exaltado com o ministério dos colportores e através de seus livros deixados nos lares. Durante 70 anos de meu ministério, Deus tudo proveu. Deus havia me escolhido para ser a sua mensageira para a igreja remanescente. E apesar de severas provas, Deus tudo proveu em meu ministério. Eu não tinha dinheiro, não tinha saúde,
e nem pude concluir os estudos, mas Deus me fortaleceu, escolhendo a mais fraca dentre os fracos, para provar que é seu poder e a sua força que opera em nós. Ah, queridos, não há limites para aqueles que desejam servir ao Senhor de todo o seu coração. Sim, Deus me mostrou que se a obra mais elevada é a de levar nossas publicações perante o público, Deus me mostrou que nossos livros, revistas e folhetos seriam levados ao mundo como folhas de outono. Sim, muito já foi feito, mas o fim do mundo está mais próximo do que podemos imaginar. E Deus tem grande urgência em espalhar nossas publicações, pois haverão lugares, haverão pessoas que só serão alcançadas através de nossas publicações. Querido, não tenha medo de aceitar o chamado do Senhor. Nós concluímos a nossa obra, mas vocês foram chamados por Deus para, como mensageiros da esperança, levar a mensagem a todo este mundo que necessita ouvir a respeito da palavra de Deus. Nós concluímos a nossa missão, mas você, somente você, poderá manter viva a visão. Meus queridos e minhas queridas, a obra que iniciamos ainda não acabou. Sabe por quê? Jesus ainda não veio e o trabalho precisa ser concluído. Assim como Deus nos usou no passado, hoje Ele quer usar você para que ajude na conclusão da obra que um dia iniciamos. Não quero você hoje dizer a Deus que deseja ser um comportor evangelista, um mensageiro da esperança, para que apressemos a volta do nosso Senhor? A chama da esperança ainda arde em nossos corações. Ele voltará, e enquanto não vem, usará homens e mulheres para fazer o trabalho que os anjos gostariam de fazer. Jesus espera a sua entrega. Olá, o meu nome é Irã Edson. Em 1843, eu morava em Port Gibson, na cidade de Nova York. Eu era metodista e os adventistas estavam fazendo uma série evangelística na minha cidade, a qual eu assisti. E no final dela, uma voz como audível me disse: vá até a casa daquele teu vizinho e ora por ele. O meu vizinho estava doente. Já era tarde da noite, nós chegamos lá. E lá estava ele deitado no leito. Apenas uma luz de vela naquela escuridão. Então, eu levantei as minhas mãos sobre ele e disse: irmão, o Senhor Jesus te cura. E qual não foi a minha surpresa? Ele tirou os cobertores de cima dele, pulou da cama e saiu correndo por aquele quarto, louvando e engrandecendo o nome de Deus. Eu achava que os milagres da cura apenas aconteceram nos tempos bíblicos. E ainda assim uma voz me disse: agora vá e prega o evangelho do advento a todos os seus vizinhos e semelhantes. Sabem, eu achava que era mais fácil a cura do que a pregação do evangelho. Mas eu fui. E assim, durante o dia eu visitava os meus vizinhos e semelhantes, e à noite eu cuidava e ajudava nos cultos. E me mantive assim ocupado até 22 de outubro de 1844. Nós estávamos reunidos
lembrando tudo aquilo que nós tínhamos aprendido e tudo aquilo que tinha nos fortalecido na fé. Então nós queríamos ver Jesus e seus santos anjos virem na nuvem dos céus. Nós queríamos ouvir a sua voz chamando aqueles que estavam mortos, assim como Abraão, Isaac e Jacó. Todos os santos de todos os tempos, queríamos ver levantar do sepulcro. A nossa fé, a nossa esperança estava elevada. Queríamos ver Jesus voltar. Mas o dia passou. E soou as 12 badaladas da meia-noite. O desapontamento era uma realidade. Então um sentimento de tristeza, um espírito de pranto se apoderou dos nossos corações, algo como nunca antes nós havíamos sentido. E nós choramos até o alvorecer. Então eu comecei a lembrar de tudo aquilo que Deus tinha feito por mim. Reuni um grupo de pessoas, fomos até o celeiro, fechamos a porta e começamos a orar. Começamos a orar pedindo a Deus que nos desse uma resposta para aquilo que tinha acontecido. Então, sentimos-nos melhor. Voltamos à cozinha para tomar o desjejum. Então eu convidei Crozier, um amigo que juntos visitávamos aos nossos vizinhos. Nós fomos visitar novamente esses vizinhos a fim de encorajá-los. Então assim foi feito. Saímos e para apressar essa nossa saída nós cortamos caminho no meio do milharal, o qual ainda não havia sido colhido, mas o tempo da colheita já havia passado. Então ele ia na minha frente, cabisbaixo, e de repente no meio do milharal eu me detive e olhei para o céu, e o céu parecia abrir-se, e então eu vi claramente que em lugar do nosso sumo sacerdote sair do lugar santíssimo e vir à terra, ele pela primeira vez entrava naquele segundo compartimento do santuário celestial. Ele ainda tinha uma obra a realizar. Começara o juízo investigativo. Então, começamos a ler mais a Bíblia, começamos com fervor e oração a entender o que Deus tinha nos dito. E em Apocalipse, na visão do sétimo anjo, ele carregava um livrinho, o qual falava do advento. Aquele livrinho dizia também sobre o desapontamento. Falava que ia ser doce como mel, aguardando a segunda vinda de Cristo, mas que no estômago tornaria-se amargo, dizendo sobre o desapontamento. Parece ser fácil, mas não é. Muitos se desapontaram. Você já deve ter tido alguém na sua família que desistiu. Esperou muito tempo. Jesus ainda não voltou, mas Ele virá. E nós todos temos uma obra a realizar até que Ele venha. Hoje eu vi
buscar poder, contemplar sua face, ó Deus, e receber o seu perdão, pois hoje eu vim buscar poder. Seu olhar tão singular tem poder para restaurar com seu sorriso tão amável. Ainda está a me esperar em meu Jesus. Encontro paz quando estou em aflição. Em suas palavras de bondade, conforto traz ao coração. Hoje eu vim buscar poder, contemplar sua face, ó Deus, e receber o seu perdão, pois hoje eu vim buscar poder e receber o seu perdão, pois hoje eu vim buscar poder, pois hoje eu vim buscar poder. Olá, eu sou a senhora Fitt. Tenho 2 filhos. Eu sou esposa do Carlos Fitt. Ele foi um dos pioneiros do movimento milerita. Foi sempre também um dedicado pastor presbiteriano. Quando Miller começou a pregar sobre as profecias de Daniel, meu esposo ficou empolgado com aquela mensagem. Logo ele se juntou ao movimento e passou a pregar sobre aquelas profecias também. Mas só que então, a junta de pastores trataram aquele assunto com tanta indiferença que o meu esposo desistiu. Se ele continuasse, ele teria que desistir da sua igreja. Mas ele amava muito aquela igreja. Era uma igreja muito especial. Era uma igreja elegante, distinta. E até hoje, tenho boas recordações daquele lugar. Mais tarde, fomos transferidos para Nova Jersey.
Lá o meu esposo começou a estudar sobre santificação. Então ele teve uma verdadeira experiência de conversão com Deus. Após conversar com Josias Litt, então, ele se convenceu de que aquela profecia dos 2.300 tardes e manhãs se tratava da vinda do Senhor. Passamos a orar a respeito, era novidade para a gente, mas então ele chega em casa me contando que tinha desistido de tudo, largado da igreja, largado de tudo para se juntar a esse movimento. E eu fiquei apreensiva de início, mas então a alegria que ele transmitia para mim, a paz, a confiança, acabaram me tranquilizando. Mas então, queridos, algo terrível aconteceu em nosso lar. Até agora mesmo é difícil falar nesse assunto. Mas nós perdemos nossos 4 filhos numa tragédia. Foi um choque terrível para a gente. Meu esposo, então, de maneira afinca, começou a pregar o Evangelho para que Cristo pudesse voltar logo. Ele passou a viajar muito. Suas cartas não vou me esquecer. Ele sempre estava preocupado comigo e com seus 2 filhos. Procurava me escrever palavras de ânimo para que eu me mantivesse firme. Escrevia palavras com carinho, com ternura, para que eu pudesse consolar. Mas então, queridos, o outono estava se aproximando e com ele a volta de Jesus. E eu estava muito feliz, eu ia rever os meus filhinhos. Logo, logo estaríamos todos juntos e jamais iríamos nos separar. Mas então, Deus decidiu me provar mais uma vez de uma maneira triste. Meu esposo, dedicado que era, ele batizou 3 grupos de conversos ao ar livre, num dia muito frio. Ele ficou doente e foi piorando. Ele também faleceu. Repetidamente eu tive que dizer aos meus 2 filhinhos: papai vai dormir só por uma semana e Jesus trará de volta papai e os seus irmãozinhos. Irmãos, o dia 22 de outubro chegou. Eu aguardava ansiosa, mas Jesus não voltou. Eu fiquei tremendamente decepcionada. Mas sobretudo, eu não deixei de ter a fé, de acreditar que Jesus voltaria. Amém? E é por isso que eu faço convite para vocês nessa noite. Aguardarem com fé na volta de Jesus. A perseverarem até o fim. Sabe por quê? Nosso Deus nunca faz as coisas pela metade. Ele sempre cumpre o que promete e certamente fará. Amém? Há um lugar pra mim e ti, bem distante, um lindo país que nosso mestre para nós foi preparar. Sei que com Cristo vou para o lar,
logo, vem logo, Cristo, para mim, vem logo, vem logo, Cristo, vem pra mim. Sei que não posso desanimar. Eu sei que por Cristo eu estarei a esperar. A cada dia eu quero preparar a minha vida para um novo lar. Vem logo, vem logo, Cristo, para mim, vem logo, vem logo, Cristo, vem pra mim. Cristo, vem pra mim, pra mim. Boa noite a todos. Meu nome é José Bates, mais conhecido como Capitão Bates. Eu nasci na cidade de Rochester, uma pequena cidade do estado de Massachusetts. E desde criança, o meu sonho era fazer grandes aventuras, viajar o mundo, conhecer lugares, viajar pelo mar. O meu tio Frank era marinheiro e eu me espelhei no meu tio, queria ser igual ao meu tio. O que eu não imaginava é que apenas aos 36 anos de idade, já com uma considerável fortuna, eu estaria deixando de viajar pelos mares. Eu não sabia, mas Deus queria que eu vivesse uma grande aventura agora em terra. Me estabeleci na cidade de Fairhaven e ali então, juntamente com a minha esposa, Prude, eu comecei a frequentar a igreja cristã e em 1839 eu conheci a pregação de Guilherme Miller sobre o breve retorno de Jesus a este mundo. E eu então vendi tudo que eu tinha para pregar o Evangelho, pregar a volta de Jesus em breve. E eu saí então viajando pelos Estados Unidos, pregando esta mensagem. O dia tão esperado chegou, o dia 22 de outubro, e a decepção foi muito grande. Eu chorei muito juntamente com minha família, meus amigos. Por que Jesus não voltou? Deus nunca falha, e agora Ele também não falharia. Continuei estudando e descobrimos então o nosso erro.
Então eu continuei estudando a Bíblia e descobri a verdade do sábado. E agora então eu saí viajando pelo oeste americano, pregando esta mensagem, a mensagem do sábado, a mensagem do santuário, pregando também o retorno de Jesus a este mundo. Queridos irmãos, eu sonhava viver grandes aventuras pelos mares, viajando pelo mundo. O que eu não imaginava é que Deus tinha uma grande aventura para mim, que era esta aventura de pregar, viajar pregando a mensagem de salvação, amém? E o meu desejo nessa noite é que você possa ter e participar desta grande aventura, levando a mensagem de Deus, amém. Faz-me um vaso de honra, resplandeça tua luz sobre mim, Mestre, por tua bondade e graça, inunda-me, pois necessito de ti. Faz-me um vaso de honra, resplandeça tua luz sobre mim, Mestre, com tua bondade e graça, inunda-me, pois necessito de ti. Senhor, quero sempre fazer teu querer, eu quero te obedecer. Me sinto tão fraco, mas com tua força hei de vencer. Eu rendo minha vida para o teu serviço, aonde mandares irei, e a cada dia serei mensageiro, levando amor e paz. Faz-me um vaso de honra, resplandeça tua luz sobre mim, Mestre, com tua bondade e graça, inunda-me, pois necessito de ti. Mestre, com tua vontade e graça, inunda-me, pois necessito de ti. Inunda-me, pois necessito de ti. Meu nome é George King. Nasci no Canadá em outubro de 1880.
nos Estados Unidos da América, dei início à obra da comportagem. Vivi momentos de lutas, lágrimas, sonhos, sacrifícios, mas um princípio me norteava, o princípio do amor. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava vendendo alguns folhetos de saúde, fazendo assinaturas de algumas revistas também de saúde. Eu me sentia com a presença do Espírito Santo da minha vida. E eu era o homem mais feliz da terra por participar de uma obra tão grande, tão nobre, que é a obra da comportagem. Um dia, o Espírito Santo de Deus me impressionou para que eu falasse com os dirigentes da casa publicadora de Bear Click. Mas antes de ir até eles, eu fiz uma oração e pedi que o Espírito Santo de Deus fosse na frente para impressionar os corações daqueles homens. Cheguei então com a minha proposta, apresentei a eles, porque eu queria não mais trabalhar com os livros de saúde. Agora eu queria trabalhar com um livro que pudesse falar de Jesus encadenado, um livro ilustrado. Então eu apresentei esse projeto para eles. E qual foi a minha surpresa? O tesoureiro então da casa chegou para mim: vem aqui meu filho, dê uma olhada aqui no orçamento da casa. Apenas um redator. Nós temos contas de água, de luz. Infelizmente, nós não poderemos investir no seu projeto. E vocês que estão aqui esta noite, acham que eu desisti? Em hipótese alguma. Eu refutei dizendo a eles que eu não iria trabalhar somente com os livros que falassem do braço direito da obra, mas eu queria trabalhar agora com livros que falassem do corpo todo da mensagem. Livros que falassem de Jesus, livros que eu pudesse trabalhar de casa em casa, livros que pudessem verdadeiramente mudar e transformar a vida das pessoas. Queridos, mediante o meu argumento, então, eles aceitaram a minha proposta, amém? Amém. Deus seja louvado. Então, os dias estavam se passando e eu ansioso para chegar então, para poder pegar esses livros e sair imediatamente para vendê-los, porque eu sabia quais eram as pessoas já que iriam adquirir esses livros. Pessoas essas que viviam por caminhos tortuosos, vivendo pelos atalhos da vida, sem rumo, sem destino. E eu tinha para apresentar para elas o caminho verdadeiro, o caminho da verdade, da luz e da vida. Então, chegou o grande dia. Os dirigentes da casa publicadora me chamaram e disseram: meu filho, você insistiu tanto, agora aqui estão os livros, agora vá e faça a tua parte, cumpra com o teu compromisso. Eu então, alegremente peguei aqueles livros esses que tinham por título Daniel e Apocalipse, foram os primeiros livros publicados, e eu saí então para dar a minha oferta. Queridos, com um sorriso cativante, com um olhar penetrante, eu fui lançando a semente. O Espírito de Deus estava regando todas aquelas sementes que eu lancei, amém? E eu vou dizer algo mais incrível para vocês essa noite. O Deus do impossível atuou no meu trabalho da comportagem. Em apenas 2 meses, eu vendi os 500 livros, amém? Deus me abençoou de tal forma que eu fiquei impressionado com o poder de Deus na minha vida. Queridos, eu vivi um sonho, e esse sonho se realizou na minha vida. Deus
assim como Ele me usou, Ele quer usar você também para que você possa lançar convites para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E um dia poderão, com esse convite na mão, entrar na Canaã celestial e participar daquele grande banquete que o nosso Senhor Jesus está preparando para todos nós. Amém? Amém.